E aí, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa transmissão, nossa live de hoje. Véspera de feriado, né? Todo mundo em casa, estamos em isolamento social, mas eu tenho certeza que hoje nós temos um aprendizado muito forte para as nossas vidas, para o momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria, você que está entrando neste momento, que está compartilhando com a gente, convide as pessoas, comece a disparar, compartilhar com pessoas da sua família, seus amigos, pessoas que você se relacionam, para que possam estar conosco nessa noite. É apenas uma hora de live, mas que vai trazer um aprendizado muito grande, tanto para mim como para você. Eu tenho certeza que hoje nós vamos transformar essa palavra crise em crie, né? Uma única letra pode fazer toda a diferença na mudança dessa palavra. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Hoje nós vamos compartilhar algumas coisas com vocês com relação a tudo aquilo que nós iremos trabalhar, tudo aquilo que nós iremos fazer, e eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Vai fazer diferença no seu dia a dia, vai fazer diferença nos seus relacionamentos. Então vamos estar compartilhando aí, comece a compartilhar com as pessoas, comece a copiar o link, nós vamos ter um, dois, 3 minutinhos no máximo aí, para que a gente possa iniciar. O François está começando a transmissão também através do Instagram, nós estamos transmitindo essa noite através do Instagram e do Facebook. Você tem total liberdade para você, de qual lado você quer transmitir, ok? Então sejam bem-vindos e vamos lá, pessoal. Vamos convidar as pessoas para participarem conosco. Vamos lá, estou copiando o link aqui. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, também estou mandando para as pessoas. Vamos lá. Você mandou aqui para mim o link, François, já ou não? Não, ainda não. Não? Não. Manda aqui para mim que a gente já vai. Nós já vamos entrando. Já tem algumas pessoas aí já entrando. A minha querida esposa já está ali, ó, já estou vendo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pode falar, pessoal. Eu tive uma dificuldade aqui com o nosso Instagram, daí eu vou pro Instagram meu, tá? Tá. Porque tem um problema aqui. Não tem problema. Beleza, então, pessoal, a gente vai avisando aqui. Vamos lá, pessoal, disparando. Estou pegando o link aqui. Vou mandar aqui para mim, já disparo também, pessoal. Estamos transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram, pessoal. Lá. Conseguiu mandar, pessoal, já? Eu estou tentando. Acho que aqui já vai dar certo. A internet parece que tá legal, tá bacana, né? Uhum. Aparentemente não tá tendo essa informação, tá atrapalhando. Ó, o Gondo acabou de entrar lá. Um grande abraço pro Gondo, companheiro da gente. Estou compartilhando aqui. Ver se eu consigo pegar o link. Olha só para mim aqui que eu já vou. Vamos lá, pessoal, vamos lá, que hoje nós temos bastante coisa para a gente tratar e vamos falar de bastante coisa. Com certeza. Tiago está entrando aí também, que bacana, seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal, copia o link, chama os amigos. Hoje nós vamos ter algumas coisas que nós vamos mudar a nossa história. Vamos trazer essa crise para uma verdadeira transformação na nossa vida.
Vamos usar aquilo que nós estamos vivendo para a gente poder ter transformação. Simone, seja bem-vinda. Mandou aqui para mim, só? Mandei. Olha, vou disparar agora aqui para a minha rede. Nós já vamos começar. Só um minutinho. Lá. Todo mundo aí tá bem? Tá me vendo bem? Aí, como é que tá a internet aí, pessoal? Dá um toquezinho para nós aí, pra gente poder ter uma ideia. É importante o feedback de vocês aí. Aí, tranquilo. Acho que tá tudo certo. Espera aí que eu vou colar aqui, nós já vamos começar. Vamos lá. Pessoal, então, novamente, nós já estamos aí com algumas pessoas já. O Aldo está entrando também, nosso companheiro, nosso amigo, parceiro. Vamos lá começar. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ter bastante informação que vai trazer bastante reflexão e mudança e transformação na nossa vida. O nosso tema de hoje é bem interessante. Nós vamos falar bastante sobre crise, né? Sobre o que a crise tem gerado na nossa vida e o que nós podemos fazer com a situação que nós temos vivido. Então, o tema é crise, e eu coloquei no nosso slogan, no nosso post, a palavra S como um risquinho, falando assim, uma palavra que faz toda a diferença. Você tirar ela da crise, a gente transforma em algo que crie. E nós vamos criar hoje oportunidades na nossa vida. Hoje nós vamos criar situações, entender ferramentas que nós vamos poder colocar em prática e que a gente pode trazer transformação e mudança de chave na nossa vida. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês existem 3 coisas importantes e positivas que precisamos entender que acontece no meio de uma crise. São 3 situações que nós vivemos, que nós podemos trazer como aprendizado, como crescimento na nossa vida. A primeira é a oportunidade. Na crise é que surgem as melhores oportunidades e ideias em todas as áreas da nossa vida. Quando nós vivemos uma crise, nós tentamos buscar soluções para essa crise. E quando você busca soluções, você gera ideias, você gera oportunidades e você pode gerar crescimento, sucesso e rentabilidade na sua vida. Então, o primeiro item que eu gostaria de compartilhar com você, que é importante e que existe dentro de uma crise, é a oportunidade. Às vezes você não tem se atentado a isso, às vezes nós ficamos só presos, né, na crise, achando que a crise é um momento que a gente está vivendo de dificuldade, é um momento que acabou a esperança, acabou a situação da gente poder ter crescimento, mas não, a crise é a oportunidade. A crise te faz sair da zona de conforto, a crise faz você se movimentar, a crise faz com que você possa ter reflexão da sua vida, do que você vai ter que fazer e como você vai ter que fazer. As sacadas do mercado, as grandes sacadas de tecnologia foram criadas através da crise. O carro, em 1928, quando foi criado o veículo automotor, foi gerado através de uma crise. Uma crise que existia dentro do setor de se locomover, de transporte, devido a carros de boi, devido a cavalos, foi criado um veículo. Na época não era motor, era pedal, né? Você entrava dentro do carro, tinha roda, tudo, mas era com pedal, com esforço físico. E foi gerado isso através de uma crise. Então, nós entendemos que a crise gera oportunidades nas nossas vidas, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, gera oportunidades. Segundo ponto, toda crise também gera mudança na nossa vida. Toda crise você vai ter mudança. Por quê? Nós jamais seremos as mesmas pessoas do que éramos antes de entrarmos nessa crise do Covid-19. Nós vamos sair como pessoas diferentes, ou alguns fortalecidos,
ou outros vitimizados e fracassados, mas de alguma forma haverá mudança na nossa vida, porque a crise gera mudança na nossa vida. E nós temos que trazer isso para o nosso lado, trazermos isso como uma ferramenta para a nossa vida, para que a gente possa alcançar sucesso, para que nós possamos alcançar uma prosperidade, alcançar um objetivo de uma vida plena, abundante, porque essa é a vontade do nosso Criador na nossa vida. Que nós possamos viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizada. É isso a vontade do nosso Criador. E nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar isso. Nós, muitas vezes, ficamos focados na crise, focamos no problema, focamos na situação, e nós não conseguimos enxergar o nosso lado, nós não conseguimos enxergar a movimentação, nós não conseguimos enxergar a oportunidade que está do nosso lado, porque nós estamos com foco errado. Nós estamos com foco na crise, e não na solução, e não na situação que possa nos gerar sucesso na nossa vida. A terceira coisa importante que acontece dentro de uma crise é o aprendizado. Eu vivi uma crise de 94, e essa crise de 94 foi quando meu pai quebrou no setor têxtil, na confecção, né? Houve uma crise da mudança do plano, do real, do RV, e nessa crise a gente viveu momentos assim, muito dolorosos, muito difíceis para nós, né? Perdemos patrimônio, tivemos ações de execução. Isso foi muito, para mim, foi algo assim, um impacto emocional muito forte, muito forte. Mas eu trouxe um aprendizado daquela crise de 94. Que aprendizado eu trouxe para minha vida? A minha esposa pode confirmar isso, o François pode confirmar. Eu sou muito seguro na área financeira. Então, eu sou uma pessoa que gosto de ter reserva, sou uma pessoa que não gasta daquilo que não é necessário. Quando faço investimento, penso naquilo que vai me trazer retorno, naquilo que pode me trazer sucesso ou não. Então, sempre pensando naquilo que eu vivi em 94, dos quais eu levei como aprendizado que eu preciso ter segurança, que eu preciso ter algo que me faça vencer um momento de crise, mesmo eu não tendo situações que eu possa trabalhar, que eu possa desenvolver um trabalho, que eu possa ter uma reserva que me garanta a minha sustentabilidade e da minha família. Então, foi um aprendizado que eu trouxe na minha vida. Em toda situação difícil, tiramos um aprendizado, pessoal. Vocês precisam ter esse conhecimento, que toda a situação de crise, você vai tirar um aprendizado para a sua vida. Não importa se esse aprendizado é positivo ou negativo, mas vai ter um aprendizado. Você vai se aprender algo. Então, são 3 fatores, né? É oportunidade, mudança e aprendizado. Então, são 3 situações que nós vivemos e que nós podemos viver através da crise. E nós vamos viver. Só que nós temos que trazer isso para o nosso lado para a gente gerar mudança na nossa vida e transformação na nossa vida. Para você sair de uma crise, a gente precisa, então, entender que uma crise é uma oportunidade. Quando nós entendemos que a crise é oportunidade, nós precisamos agora criar novas situações e ter ações que nos levam a mudar a nossa crença. Porque tudo aquilo que eu acredito, que eu creio, está na minha mente, é uma crença que eu acredito que pode acontecer. E quando eu estou com uma crença ou positiva, fortalecedora, ou uma crença limitante, isso tanto me faz crescer, como faz com que me bloqueia e eu fico paralisado para não ter crescimento. É um exemplo, né? Eu tinha uma crença financeira na minha vida. A crença financeira, como meu pai passou dificuldade financeira, eu tinha receio de ganhar dinheiro e esse dinheiro lá na frente eu perder e eu viver tudo aquilo que o meu pai viveu na nossa crise financeira. Eu queria só perguntar, minha conexão está estável aí? Estão me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo bem aí? Tá sim, tá tranquilo, tá para ouvir bem, tá belezinha. Beleza, então vamos lá. Então gerou uma crença para mim. Eu tinha essa crença financeira e eu tive que vencer essa crença limitante na minha vida. E como eu venci essa crença limitante na minha vida? Comunicando vitória, comunicando crescimento, comunicando prosperidade, entendendo que eu posso ser, sim, feliz, que eu posso ganhar dinheiro, que eu posso conquistar e que eu posso ser abençoado com aquele dinheiro, que eu tenho merecimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre merecimento ali na frente. Então, eu entendi isso e criei o quê? Com essa consequência do meu hábito de criar isso, de mudar a minha crença, eu criei uma visão positiva de futuro.
O que é uma visão positiva de futuro? É eu enxergar o meu crescimento, o meu sucesso lá na frente, em todas as áreas da minha vida. Você imagine que visão positiva de futuro seria um sonho que você tem, mas que isso é muito mais real do que um sonho. É algo que você acredita que já aconteceu e que você vai vivenciar lá na frente. A conquista de um carro, a conquista da sua casa, a conquista de realizar um casamento dos seus sonhos, a conquista de você ter um filho, a conquista de você ter sua empresa, a conquista de você alcançar uma rentabilidade mensal que é o desejo do teu coração. Isso tudo é visão positiva de futuro. Isso tudo é você gerar uma crença dentro de você que você pode conquistar e que você pode ter. Isso que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Muitas pessoas não conseguem crescer, não conseguem desenvolver, porque elas ficam cercadas por crenças negativas. Essas crenças negativas geram situações na vida dela que elas ficam paralisadas, elas criam um bloqueio e não conseguem crescer, e não conseguem sair dessa cadeia, não conseguem sair dessa prisão que ela se encontra para poder desenvolver uma vida plena e abundante. Aí sofrem, têm depressão, são infelizes, são tristes, são pessoas que se alimentam mal, são pessoas que não cuidam da sua autoestima, são pessoas que não têm gratidão. Olha que coisa interessante. São pessoas que não têm gratidão nenhuma. Acordam já murmurando, reclamando, né? Profetizando coisas erradas, coisas ruins e derrotas no seu dia a dia. Então, nós precisamos muito trabalhar isso na nossa vida. E o grande segredo de tudo está na nossa mente. Primeiro, no nosso coração e segundo, na nossa mente. Eu quero ler para vocês algumas frases que eu peguei hoje de alguns livros, de alguns autores, que falam alguma coisa sobre crise e a oportunidade. Então, eu queria só deixar bem claro que você possa entender. Tudo aquilo que você vai comunicar, verbal ou não verbal, vai gerar a tua crença. Então, se você está comunicando algo que não é crescimento, algo que é negativo na sua vida, provavelmente a tua mente vai captar isso e você vai viver algo negativo na sua vida. Um exemplo, né? Eu tenho por costume acordar de manhã cedo e a primeira coisa que eu tenho é ter gratidão pela cama que eu estava deitado, pela noite de sono que eu tive, e eu vou me encaminhando para escovar os dentes, vou na frente do espelho, profetizo. Nós temos no nosso treinamento uma coisa que chama ativação de recursos, e vou falar um pouquinho ali na frente também. Eu ativo essa ativação de recursos que vai mexer com a minha testosterona, que vai me ativar verdadeiramente, né? Eu sempre brinco, né, pessoal? A gente sempre fala vitórias, né? Nelson, que não sei se está acompanhando a gente hoje, mas a gente fala. Então, são situações que a gente vivencia que faz nós mudarmos a nossa vida. Ela ativa o recurso na nossa vida que faz com que nós possamos ter transformação e mudança, sair do nosso automático do dia a dia e viver realmente uma vida que você foi criado para viver. A vida que Deus quer que você queira, que você viva. Porque o que Deus quer que você viva é uma vida plena e abundante. Não é uma vida de escassez, de tristeza. Não, pelo contrário, Ele quer que você vive plenamente nesse planeta. Amém? Então vamos lá. As crises como oportunidades. Eu quero ler algumas frases. Uma delas é assim: os que veem na crise unicamente problemas esquecem que também pode ser uma fonte inesgotável de oportunidades e que, infelizmente, só podem surgir nesses momentos difíceis. Um grande pensador disse certa vez que o dinheiro ele muda de mãos nos momentos de crise. Faz sentido o que ele disse. O dinheiro ele muda de mão, sai da mão de um para o outro, sempre é no momento de crise. Porque é um momento que algumas empresas quebram e outras empresas se sobressaem. É o momento que um empresário tem problemas e dificuldades e outros que têm excelentes oportunidades e ideias começam a crescer. E o dinheiro começa a circular de mudança de mão para um para outro. Então, crise, gente, é igual a oportunidade. Coloque isso no teu coração. Segundo, em uma crise, abre-se um leque de oportunidades, pois surgem novos problemas que precisam de soluções. Como é que as pessoas ganham dinheiro na oportunidade de crise? Como que elas se sobressaem? Como que elas conquistam? É quando elas conseguem resolver os problemas que estão gerados através da crise.
Vamos colocar um exemplo. Eu tenho um amigo, ele fabrica pneu. Ele tem distribuidora e ele tem uma rede de loja de pneus. É um grupo famoso, um grupo bem conhecido no Brasil. O que ele descobriu na crise, gente? O que ele entendeu na crise? Ele entendeu que ele poderia usar a crise a favor dele, criando aventais e criando máscaras para que fossem vendidos para as secretarias de saúde, para as clínicas, para os hospitais. Para você ter uma ideia, ele me chamou essa semana para mim poder auxiliar ele na venda desse material, e ele já tem acumulado de negociação 3 milhões de máscara em apenas 8 dias. Ele já está com 3 milhões de máscaras comercializadas. E ele tem capacidade de cada 4 dias entregar 1 milhão de máscaras. E ele está fazendo avental. O avental, ele está com 10 mil aventais prontos para venda. Então, vendendo a máscara a R$ 2,60 e o avental a R$ 11. Ele criou o quê, gente? Ele criou uma oportunidade. Ele viu que existe uma oportunidade de mercado que tem uma carência que, devido à crise do Covid-19, está se faltando máscara e está se faltando avental. Ele criou, sabe quem são as empresas que estão fabricando para ele? 15 confecções de Cianorte, 12 de Apucarana e 7 de Londrina. Ele está com quase 30 empresas fabricando máscara para ele e avental. E ele deu oportunidade a essas empresas que não estão confeccionando tecido, calça jeans, ou camisa, ou camiseta, ou modinha, a fazer máscara. Eu achei fantástico a ideia dele. Inclusive, eu estou comercializando para ele, estou ajudando ele, estou usando também esse conceito, que na crise gera-se oportunidade. Como eu sou corretor, como eu trabalho com a parte de comercialização de vendas, vi também uma oportunidade nisso. Eu estou tentando negociar agora no Mato Grosso e estou tentando negociar no Paraná. Então, eu estou caminhando para isso também, gerando oportunidade. Ok? Terceiro pensamento. Nos momentos de crise e de dificuldades é que surgem as melhores oportunidades, mas, infelizmente, a maioria das pessoas ficam focadas na crise, pois poucos conseguem perceber e enxergar essas oportunidades. Lembra que eu falei na live, eu não sei se foi na live que o François comandou ou na live do Aldo, que eu falei de uma pessoa lá de Maringá, que ele vende água com roupa de garçom, com gravata, com colete, com sapato social, e que o dia que eu encontrei ele, na semana retrasada, ele estava vendendo máscara no semáforo, e ele não estava vendendo mais água, porque ele vende água com bandeja, assim, ele não estava vendendo mais, estava vendendo máscara, e eu até brinquei com ele, sempre encontro ele em Maringá, o que você está vendendo? Ele falou, não, eu estou gerando, eu estou aproveitando a oportunidade de vender máscara, que o mercado não tem, as farmácias não têm máscara, eu estou vendendo. Porque Maringá abaixou um decreto antes do nosso, que era obrigatório o uso de máscara na rua. E aí eu falei para vocês, não sei quem está na live hoje que lembrou. E ontem foi quarta-feira, na terça-feira, eu encontrei lá em Maringá. Fui a Maringá, encontrei ele, e ele estava vendendo água. Você sabe por quê, pessoal? Ele não estava vendendo máscara? Porque todas as máscaras que ele comprou, ele vendeu em 3 dias. E ele pediu mais máscara, ele encontrou uma pessoa que pudesse distribuir para ele, ele pediu mais máscara, não tinha chego, mas enquanto não chegava as máscaras, ele vendia água. Mas, gente, ele fez 3 vezes o capital que ele investiu nas máscaras. E eu tirei uma foto dele, pedi permissão dele, tirei uma foto dele, e eu queria colocar aqui na nossa live para você ver se você se lembra, se você teve a oportunidade de conhecer. Pode colocar aí, François, você consegue pôr aí? Queria que o François colocasse lá. Olha lá está a foto dele, pessoal. Pensa num cara bacana, num cara gente boa, ele de gravata, a máscarazinha dele na mão lá, vocês estão vendo que ele está com a máscara na mão, né? A bandeja está com a água mineral gelada. Esse ponto que ele estava pertinho ali do Chico Neto, do ginásio Chico Neto. E eu conversei com ele, ele falou, estou contente que deu resultado. Ele até ganhei uma água dele nesse dia. Eu queria comprar uma água dele, ele falou, não, eu vou dar uma água de presente para você. Pode tirar aí, François. Eu acho que o pessoal já conseguiu ver. Aí eu vou trazer uma outra situação que aconteceu com ele, pessoal. Eu contei essa história para um amigo que tem uma rede de loja de móveis. E esse amigo está montando, ele já fez o nosso treinamento, a equipe dele já fez o nosso treinamento da ICOA. E eu comentando com ele, ele está abrindo uma franquia,
uma filial em Maringá, e eu contei para ele essa história. Sabe o que ele fez, pessoal? Ele pediu para mim entrar em contato com ele, que ele quer contratar esse rapaz. Por quê? Porque esse rapaz tem visão positiva de futuro. Porque esse rapaz, ele quer ser alguém na vida. Esse rapaz disse para mim que ele quer comprar a casa dele, quer ter a empresa dele própria e ele quer conquistar. Ele sabe que ele pode, ele tem potencial. Eu achei isso fantástico, mas fantástico, fantástico. E ele não sabe ainda que eu preciso entrar em contato com ele, eu tenho um contato do celular dele, ele não sabe ainda que o Eliezer quer falar com ele. E eu vou marcar esse encontro e vou casar esses dois para ele poder contratar ele para trabalhar nessa loja como vendedor. Então é fantástico, é uma oportunidade. Ele enxergou a oportunidade dentro de uma crise, ele não ficou lamentando, não ficou murmurando, não ficou criticando, não ficou trazendo informações negativas. Muito pelo contrário. Eu perguntei para ele na hora que eu cheguei na terça-feira para falar, falei, como é que tá? Ele falou, tá tudo top, beleza. Eu falei, e a Covid? Ele falou, Covid nada, aqui não tem crise, aqui eu vou para cima. Eu achei tremendo, né? Tem outros amigos meus que são muito positivos. Eu estou vendo que o Nelson acabou de entrar também. O Nelson é um cara que eu me espelho muito, porque dificilmente você vai ver ele se lamentando ou ele murmurando, sempre para frente, sempre animado, sempre buscando crescimento. E eu fico muito animado de ter um contágio com ele. Hoje ele esteve me visitando, a gente conversou um pouquinho, e ele é um cara muito animado, né? Ele sempre fala vitórias, ele sempre está declarando vitórias na minha vida, na vida daqueles que se relacionam com ele. E é dessa forma. Nós temos que mudar, pessoal, a nossa forma de comunicação. Nós temos que comunicar verdades, nós temos que comunicar vitórias, nós temos que comunicar coisas que vão nos gerar bênção na nossa vida. Não comunicar derrota, não andar com a cabeça caída. Tudo aquilo que você comunica, verbal ou não verbal, isso vai trazer influência para a tua vida e para a vida das pessoas que estão se relacionando com você. Tudo aquilo que você fala atrai. Tudo aquilo que você comunica gera um pensamento, nesse pensamento gera um sentimento, nesse sentimento vai gerar uma crença. E isso pode tanto limitar como te fortalecer para alcançar o teu desejo, o teu sonho, a tua visão positiva de futuro, daquilo que você merece e quer conquistar. Então, eu quero hoje te confrontar, eu quero trazer a você o entendimento de que você precisa realmente conquistar através de mudança de hábito e de comportamento, trazendo o comportamento de uma pessoa vitoriosa, compartilhando com as pessoas e comunicando vitórias. Você deve acordar de manhã cedo, profetizar sobre o seu dia, declarar que será um dia abençoado, fazer coisas que venham trazer resultados positivos na sua vida. É assim que nós devemos lidar. No Oriente, tem uma outra pensamento que eu vi, eu entendi que no Oriente, entre a China e o Japão, a palavra crise ela tem dois significados de duas palavras. E o significado é perigo e oportunidade. E o autor da frase que relatou o que esses significados para a palavra crise, ele diz assim, é você que decide como quer encarar neste momento. Você quer encarar a crise como oportunidade ou você quer encarar a crise como um perigo na sua vida? Você que decide, você que toma a decisão. Mude suas crenças para ter sucesso em todas as áreas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza na nossa vida. Olha, eu vou falar novamente. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Nós nunca podemos perder nossa fé. Nós temos que acreditar que você é competente, que você pode fazer, que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa criada por Deus, que pode vivenciar e pode ter sucesso em todos os pilares da sua vida. Em João 10:10, diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor te criou para te viver uma vida abundante e plena. Ele não te criou para você sofrer, não te criou para você passar por lutas, por dificuldades. Ele criou você para viver uma vida plena, uma vida abundante. João 10:10 é a prova existencial de como Deus quer que você viva. E isso é muito importante para a nossa vida. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que você foi criado para viver uma vida de bênção, uma vida plena, abundante. As circunstâncias que você vivenciou até agora, o teu histórico, aquilo que você gerou do passado, você precisa se libertar disso.
Você não consegue mudar a tua história lá atrás. Ressignifique isso e vai viver uma vida tranquila e use a oportunidade que você tem agora, numa crise, para mudar a sua vida. Eu tenho um amigo, e esse amigo, ele é engenheiro, ele trabalha numa concessionária, numa fábrica de automóveis, e essa fábrica de automóveis faz 22 anos que ele trabalha nela. E ele é um cara muito inteligente, ele já desenvolveu peças, já fez muita coisa boa. E eu sempre falava para ele que ele estava perdendo tempo nessa empresa, que ele estava perdendo muito tempo nessa empresa. Ele trabalhava na Volkswagen. Hoje ele não trabalha mais e eu vou dizer o porquê. E eu falava para ele, pai, você tem muito potencial, quanto você ganha? Eu não lembro exatamente o valor que ele ganhava, mas não era um valor alto, não. Um valor de 8, 10 mil reais, assim, para a pessoa que morava em São Paulo. E eu sempre falava para ele, pai, você tem que buscar mais. Ele é um cara que desenvolveu uma peça para vários carros da Volkswagen. E uma certa vez, a gente falando pelo Facebook, nós trocando uma ideia, e faz muitos anos que eu não vejo ele, tá, pessoalmente. Ele pegou e falou que ele tinha sido dispensado da empresa, da fábrica da Volkswagen. Aí eu brinquei com ele, porque eu já tinha feito o treinamento, né? E a gente aprendeu com o Paulo Vieira, né, professor, na Febracis, que Verdade. todas as coisas que geram crise na nossa vida, que você tem mudança e ação, você está gerando uma oportunidade. Eu falei, rapaz, parabéns, gerou uma oportunidade agora para você montar o teu negócio e você ser alguém na sua vida. Rapaz, ele faltou só xingar eu pelo telefone. Como é que você pode falar um negócio desse? Que eu fui mandado embora, estou desempregado e agora eu não sei para onde que eu vou, você falar aquela coisa. Eu falei, porque vai gerar coisa boa na sua vida, porque você estava perdendo tempo. Você tem potencial de transformar. Aí eu perguntei para ele o que ele tinha conquistado. Ele só tinha a casa dele, o carro dele e da esposa, porque eles compravam um carro abaixo do preço de custo dentro da Volkswagen, e ele não tinha conquistado mais nada, com quase 18 anos dentro da empresa. Uma casa dele simples, e ainda tinha uma parte que era financiada. Aí ele falou, não, eu vou pensar nisso que você está falando. E eu falei bastante sobre isso para ele. E aí ele pegou, esses dias, eu não falei com ele, tá? Eu vi ele postando no Facebook. Ele postando no Facebook que ele montou uma empresa, e uma empresa que, impressora 3D, ela desenvolve projetos para o ramo automobilístico. Ele cria a ideia no papel e depois ele coloca numa impressora 3D de polipropileno, né? E ela gera a peça que vai incluir naquele carro que está sendo lançado. É uma empresa que ele criou. E eu nem falei com ele, mas eu sei que está gerando sucesso e gerou oportunidade nele. No momento de crise dele, ele teve a oportunidade de fazer transformação na vida dele. E é o que a gente tem que colocar. E eu achei bacana, porque eu vi vivenciar na vida dele. E uma hora eu preciso entrar em contato com ele. Então vamos lá correr, que nós já estamos, são 10 horas, a gente tem algumas coisas para ver ainda. Eu identifiquei também, pessoal, que existem 3 pontos que nos impedem de buscar plenitude e mudança na nossa vida na crise. Existem três situações que não nos deixam mudar e ter transformação na nossa vida no período da crise, que te impede de você tomar a decisão de buscar oportunidade, de ter ação, de mudar o teu comportamento e de buscar um crescimento para que você possa ter sucesso na sua vida. A primeira característica, o primeiro ponto que eu identifiquei, ele é o medo. O medo e o pânico, ele paralisa e nos bloqueia a tomar decisões, a ter ações, nos tira do nosso foco, nos rouba a nossa paz e, por consequência, perdemos a nossa confiança e a nossa fé. O medo é a principal característica de pessoas derrotadas, pessoas que não alcançam sucesso em diversas áreas das suas vidas. Então, nós precisamos entender que o medo, ele nos paralisa. O medo gera pânico. O medo faz com que você não tenha raciocínio, que você não pense, que você não busque crescimento, que você não enxergue um palmo na frente de você e você fica temeroso, com medo de perder, com medo de morrer, com medo de ser contaminado, com medo de perder sua empresa, com medo de ser mandado embora, com medo de faltar o dinheiro e o sustento para sua família, com medo de se relacionar e pegar doença. Gera medo. Então, a crise que nós estamos vivendo gera medo. Se você pegar assistir a Rede Globo, assistir os canais de televisão que estão fazendo os noticiários do Covid, você ficar assistindo aquilo, tu fica louco. Te gera um pânico, medo de tudo que você está vivenciando nos últimos dias da Terra.
que é o fim do mundo. Então, nós precisamos controlar isso, nós precisamos aprender como vencer o medo. Quais são as situações que a gente precisa vencer o medo? O medo, ele tem algumas características. Alguns medos estão ligados à nossa crença. E alguns medos são existentes, são irracionais na nossa vida, que elas nos protegem, que elas trabalham para que a gente possa nos proteger. Se você pegar uma criança e pedir uma criança de 2 anos, e está passando uma cobra ali, um rato no chão, ele está sentado no chão, está passando. O que essa criança vai fazer? Ela vai sair correndo? Ela vai gritar? Se ninguém nunca falou para ela que aquilo é um animal, que aquilo pode fazer mal para ela, uma cobra pode picar ela, e que o rato é um bicho nojento que transmite doença, ela vai pegar aquilo na mão. Provavelmente vai querer colocar até na boca. Isso é o quê? Não gerou, ela não teve informação daquilo que aquilo pode gerar medo na vida dela. Ela não aprendeu aquilo ainda. A partir do momento que ela tem esse conhecimento, por que com a criança coloca o dedo na tomada? Por que com a criança coloca a mão no fogão? Por que com a criança às vezes se queima? Porque não foi gerado isso, não foi ensinado a ela, não gerou essa crença na vida dela ainda que aquilo faz mal, que aquilo é perigoso, que aquilo pode transformar a vida dela. Então nós precisamos muito entender isso. Cientistas dizem que em torno de 80% dos nossos medos jamais irão acontecer, são frutos da nossa mente. O problema do nosso medo não é que está no ar ou está no nosso físico, mas ela está na nossa mente. O problema é o que você pensa, o que você colocou na sua cabeça, que você entende e que você gera o medo. Então, os seus medos são internos, são na nossa cabeça. Os medos estão dentro da gente. Nós falamos sobre que o medo ele gera um hormônio que é o cortisol. E o cortisol, quando ele entra em atividade, ele em excesso, ele faz mal para a nossa vida. É um hormônio que desperta, por exemplo, quando você entra num ambiente, está claro, cai a energia. Acabou a energia da tua casa. A primeira coisa que gera para você, gera aquele medo. Medo do quê? De você cair e tropicar, medo do que aconteceu. Isso é o cortisol, é um ato de defesa do teu organismo. Você está andando na rua, um cachorro rebenta de uma coleira e vem para cima de você, o que vai ser ativado? O cortisol, o hormônio que vai te ajudar a ter um medo para se defender. É um instinto de sobrevivência na nossa vida. Só que existem medos que são contaminados na nossa vida através dos nossos pensamentos, através da nossa mente. Medos de coisas que imaginamos que pode acontecer, que nós fantasiamos e que nunca vão acontecer. Assim como esse cientista disse, 80% dos nossos medos internos que estão na nossa mente, eles não acontecem. Medo de ficar pobre, medo de pegar uma doença, medo de morrer, medo de cair, medo de perder a esposa, medo do filho morrer. 80% não acontece, são frutos da nossa mente, que a gente precisa mudar. Então, eu quero fazer algumas perguntas. Se você tiver lápis e caneta aí, papel, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você na nossa live aqui. Eu queria perguntar o seguinte, se der um tempinho para você pegar o papel, se você quiser anotar no celular ou anotar no teu notebook aí. A primeira pergunta, eu vou te perguntar e você responde para você mesmo. Se você quiser compartilhar no grupo aqui e fazer alguma pergunta na live, você tem liberdade. Quais são os seus medos? Você tem medo de quê? Pensa. Quais são os seus medos? Se você pudesse hoje tomar uma posição, identificar quais são os seus medos, quais seriam? Quais seriam os seus medos? Medo do quê? Medo de não vencer, medo de perder, medo de não conquistar. Quais são os seus medos? Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e pudesse identificar isso. E se você quiser anotar, você vai se sentir na liberdade de anotar. Segunda, quais são as suas percas por conta do seu medo? O que você deixa de conquistar quando você tem esse medo? Traga à sua memória o que você já deixou de ter devido ao medo que você vivencia. Quantas oportunidades você já deixou de alcançar, você já deixou passar devido ao teu medo? Medo de se frustrar, medo de ser criticado,
medo de muitas vezes ser envergonhado, medo de falar em público. Algumas pessoas têm medo de falar em público e perdem algumas oportunidades. O que você já perdeu devido a esse medo na sua vida? Se você pudesse relatar isso, como você colocaria isso num papel? Terceira pergunta: quais são os seus comportamentos por conta do seu medo? Qual o tipo de comportamento que você tem quando tem medo? Você fica tímido, calado, fica triste, agressivo? Quando você está com medo, quais são os seus comportamentos? O que você transmite ao outro quando você está com medo? Qual é? Qual é esse comportamento? O que gera em você que, quando você está medo, você transfere e passa para outras pessoas? Quarta pergunta: quais são os sentimentos que vêm junto com o seu medo? Quando você está com medo, você perde às vezes oportunidades, né? O que sentimento você sente? Frustração, insegurança, chateação? O que você sente? Tristeza? Qual é o sentimento que gera na sua vida quando você se depara com medo? E a quinta pergunta: quais são os pensamentos que te geram devido ao seu medo? Quando vem o medo, o que você pensa? Um exemplo, né? Eu vou fazer um vestibular, um exemplo. Meu filho vai fazer vestibular agora. Eu acredito que as pessoas pensam assim: vou fazer o vestibular e já começa a ficar com medo de não passar. Que pensamento vem? Se eu não passar, vou ficar um ano parado, vou ter que estudar, perdi um ano da minha vida. É o pensamento que gera, que vai trazendo, vai frutificando você para que você possa gerar mais medo ainda. E aquele medo que você tem de perder vai acontecer. E aí você não conquista, você não realiza, você não consegue alcançar uma vida plena, abundante, devido a um medo que está te segurando, um medo que está te colocando em situações que você não está conseguindo vivenciar. A gente faz isso diariamente, pessoal. Diariamente nós temos, eu, você, cada um de nós temos medos na nossa vida que nós não conseguimos, às vezes, vencer. E a gente precisa vencer, a gente precisa de encontro, confrontar isso, aí esse medo, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e sonhos. Grande parte dos nossos sonhos não se realizam devido ao medo que você tem de encarar, o medo que você tem de ir para frente, o medo que você tem de trazer o problema na frente e você poder resolver. Nós precisamos vencer isso. E para você sair disso, para você vencer, você precisa mudar os seus pensamentos. Porque tudo começa através dos nossos pensamentos. A tecla é simples. Para a gente eliminar o nosso medo, nós temos que mudar nossa comunicação e nosso pensamento. Porque quando mudo a minha comunicação verbal ou não verbal, e eu começo a declarar vitórias, eu começo a entender que tudo aquilo que sai dos meus lábios e tudo aquilo que eu comunico não verbal com o meu corpo, eu estou gerando isso, situações que vão tirar o medo de dentro de mim e vão fazer com que eu possa ter uma vida vitoriosa e uma vida plena e abundante. Então, nós precisamos gerar com pensamentos sadios, com pensamentos positivos, com palavras proféticas, com nossas atitudes, fazendo diariamente ativação de recursos, né? A gente fazer o Vitórias, porque quando eu ativo a ativação de recursos Vitórias, que nós falamos no nosso treinamento, a gente ativa a testosterona. E a testosterona, ela combate diretamente o nosso medo. Ela te fortalece, te dá ousadia, te dá coragem para que você possa entender que você precisa confrontar. O François fala muito no nosso treinamento sobre Davi. Davi foi um cara tremendo que enfrentou um Golias de 3 metros de altura, provavelmente era o campeão da época, e Davi 1,70 m, baixinho, franzino, um jovem, né? A Bíblia fala que ele era de bela formosura, né? Era um jovem bonito, e o Golias um guerreiro. E ele já imaginou como ele teve que vencer o medo de enfrentar aquele guerreiro. E de que forma que ele enfrentou? Ele enfrentou ativando a testosterona e acreditando que Deus estava com ele e acreditando nas crenças que ele tinha, que ele ia vencer. Ele tinha certeza que ele ia vencer Golias. Tanto é que tudo aquilo que relata a Bíblia, que fala de como Davi matou Golias, Davi, antes de confrontar com o gigante, ele relatou e falou como que ele ia matar o gigante, que a cabeça do gigante estaria hoje mesmo na mão dele. E foi o que aconteceu.
E é assim que nós temos que nós temos que criar crenças fortalecedoras na nossa vida para que realmente a gente possa mudar. Eu queria passar agora também um vídeo. Eu queria que o François passasse um vídeo sobre identidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. E esse vídeo é de 2 minutos, 3 minutos. E eu gostaria de ver se o François pode ativar ele para que você possa acompanhar aí através da live. Consegue por aí, François? Beleza, só um minutinho que eu vou. Vai dar certo. Esse vídeo vai falar um pouquinho, eu queria que você prestasse muita atenção nas frases que vai estar nesse vídeo. Nós vamos ter uma música no fundo do vídeo e ele vai falar algumas frases que vai fazer muito sentido na sua vida. E eu gostaria que você entendesse um pouquinho essas frases e colocasse em prática. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa o François colocar. Vamos lá. Aí, obrigado, François. Fez diferença na sua vida esse vídeo que você viu? Esse vídeo trouxe algumas reflexões e que vai trazer uma característica para você de crença de identidade. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Nós não conseguimos exteriorizar quem nós somos. Que situação que nós estamos hoje vivendo devido àquilo que nós não conseguimos identificar quem realmente nós somos. Vivemos máscaras, vivemos vidas que não são nossas. E a crença de identidade é uma forma de que você tem de tentar trazer algo que você tenha uma identidade genuína, uma identidade que quem você é, que você possa entender realmente quem é você, como é você, né? Quando você, no nosso treinamento, a gente pergunta se você tem um autoconhecimento de quem é você, nós perguntamos como você diria quem é você. Aí ele vai dizer o seguinte no nosso treinamento: eu sou fulano de tal, faço isso no meu trabalho, tenho uma empresa tal, tenho filhos, tenho esposa, moro numa casa tal. Ele não falou quem ele é. Ele falou o que ele tem e ele falou o que ele faz. Mas ele não falou quem ele é. E essa é uma necessidade que nós temos, de identificar quem nós somos. A verdadeira identidade genuína está dentro de você. Você é uma pessoa especial, você é alguém que tem condições de conquistar muitas coisas na vida. Mas você tem crise e crença de identidades que te impedem, muitas vezes, de alcançar isso. Achando que você não tem condição de fazer isso, que você não tem capacidade de fazer isso. E você precisa buscar essa identidade em você. Deus te criou de uma forma maravilhosa. Eu gosto sempre de falar que o nosso Criador, ele é perfeito.
E a palavra diz, a Bíblia nos relata, que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E se você é a imagem e semelhança do seu Criador, você é exatamente igual ao teu Criador e tem um DNA de vencedor na sua vida. Então você não pode desistir. Você não pode acreditar que você é um fracassado, que você é um derrotado. Pelo contrário, você é vencedor. Você só não ativou isso dentro de você. O melhor de Deus está dentro de você. A tua melhor versão está dentro de você. E você precisa identificar essa crise de identidade e poder sanar e identificar isso. As perguntas que nós fazemos para nós e que muitas vezes nós não queremos responder é o seguinte: quem é você? Como você colocaria quem é você? Como você se explicaria quem é você? Faz essa pergunta para você. Quem sou eu? Quem é? A segunda é como você se descreve. Se você pudesse colocar no papel assim, se descrever, como você se descreveria? Terceira pergunta, o que te faz feliz? O que te motiva a você viver uma vida de felicidade? O que te traz alegria no teu dia a dia ao acordar de manhã cedo e ao descansar à noite com gratidão por um dia feliz que você teve? O que te traz alegria? Quarto, como você acredita que as pessoas te veem? Já parou para pensar? Como você identifica que as pessoas te veem? Como que é o meu vizinho, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, o meu sócio? Como que as pessoas me veem? E por último, como Deus te vê? Como você acredita que Deus te vê? Como você acredita que o Senhor, nosso Criador, olha para você e como Ele te vê? Então, amigos, nós precisamos vencer nosso medo, nós precisamos ter crença de identidade, de tentarmos entender quem nós somos e trazermos isso de uma forma genuína. E por último, para a gente matar a live de hoje, é a nossa crença de merecimento. Esta é uma crença que assola milhões de pessoas, pois as suas crenças, as suas experiências passadas, suas histórias passadas, geram o não merecimento de uma vida plena e abundante. As pessoas acham que devido ao seu histórico, de tudo aquilo que elas vivenciaram quando eram crianças, quando eram adolescentes, elas não geram merecimento. E aí elas se vitimizam, aí elas se contentam com uma vida medíocre, uma vida totalmente sem alegria, sem felicidade, sem prosperidade, sem ter plenitude de espírito, alma e corpo. E aí vivem uma vida do jeito que dá para levar, não uma vida do qual você nasceu para viver. E a crise de merecimento é o que eu tenho mais trabalhado na minha vida. Porque muitas vezes, no passado, na minha história do passado, eu entendia que eu não era merecedor daquilo, que eu não podia merecer aquilo, que eu não podia ter, que eu não podia conquistar. E depois eu entendi que eu mereço, que eu posso, e que eu posso mudar essa chave, que eu posso mudar a forma de agir, que eu posso ter situações diferentes na minha vida. E foi assim que a gente começou a colocar em prática todo o nosso treinamento da ICOA, foi assim que a gente entendeu como nós precisamos mudar, foi assim que eu comecei a conquistar prosperidade, crescimento na minha vida. E é assim que você deve fazer, usando a crise como uma forma de oportunidade para que você vença o medo, para que você vença a crença de identidade, para que você vença a crença de merecimento e que você possa merecer e alcançar. A Bíblia em Isaías 1:19 fala que nós podemos viver o melhor dessa terra, se nós obedecermos a Deus e seguirmos seus preceitos, nós podemos comer o melhor dessa terra, porque foi assim que Deus nos criou, para vivermos o melhor dessa terra. Queria dar uma oportunidade para o François comentar alguma coisa na nossa live, já estamos indo para o final, né? Estamos 6 minutinhos aí para o final. Eu gostaria, não dei muita oportunidade para o François, tive que correr, eu queria que ele falasse um pouquinho também aí. Ok, estou aqui nos bastidores aqui, né? Podendo transmitir, podendo auxiliar nessa live de hoje. Mas eu queria só dizer que o tema dessa live de hoje tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E o Ralf se explanou muito bem, porque muitas vezes a gente passa por os momentos de crise, e esses momentos de crise podem gerar crenças limitantes na gente. Mas que nós possamos olhar para o futuro, como o Robson explanou aqui, de
de forma extraordinária, tenho certeza que marcou a nossa vida e que vai fazer com que nós possamos ter uma vida diferente, né? Eu acho que talvez eu acho que a gente está com um problema na transmissão, viu, Robson? Não, acho que voltou. Deu uma paradinha. E tenho certeza que vai dar certo, que nós vamos conseguir vencer, passar por esse momento difícil. Você usou a vida de Davi, né? Davi, com certeza, ele viu na crise e uma maneira dele poder se prosperar, se projetar como uma oportunidade na vida dele. Então, ele pegou um momento difícil, um momento de crise, ele criou uma situação que essa criação dessa situação levou ele ao sucesso e transformou ele naquele homem que ele acabou sendo. Então, que a gente possa refletir muito sobre tudo aquilo que nós ouvimos aqui e que possa fazer, com certeza, toda a diferença para a gente, né? A crise tem feito até com que a gente também, nós do ECOA, que nós possamos também criar coisas novas. Eu acho que isso é importante, né? E eu queria colocar aqui, Robson, aproveitando o momento que o nosso pessoal que está conectado com a gente, eu queria colocar aqui o nosso site, né? Que é uma das coisas que nós criamos no momento de crise, né? Então, eu vou colocar aqui só para a gente mostrar um pouquinho o, o site, como que a gente pensou nele, como que a gente criou ele. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui para o pessoal do Instagram também. Quem está no Instagram, acho que vai dar certo. Você está vendo o site? Tá legal aqui, tá bacana, pessoal. Tá vendo, né? Então, beleza. Então, aqui, ó, esse aqui é o nosso site que a gente criou. Para você entrar nele, é só digitar ECOA DH, D de desenvolvimento, H de humano, de ecoadh.com. Daí você vai conseguir conectar e entrar nele. Então, no site a gente colocou bastante coisa, a nossa agenda, que nós já estamos com a expectativa dos novos cursos a partir de junho. Colocamos também aqui uma promoção, e essa promoção aqui é maravilhosa, você vai concorrer a um livro. Basta entrar aqui, cadastrar aqui o seu e-mail, telefone, e você vai poder estar podendo participar junto de um sorteio do livro Poder da Ação. Aqui tem os nossos currículos, tem todos os depoimentos do pessoal que a gente tem coletado durante o curso, fotos e posts de pessoas que passaram pela gente, já esteve conosco. Tem todos os vídeos, a gente está postando todas as lives aqui, que você pode, no segundo momento, você pode estar se conectando também, procurando alguma live que fez a diferença para você, rever, indicar para amigos. E aqui, uma coisa bem bacana, que foi a indicação de livros, que são os livros que nós estamos lendo, e nós colocamos eles aqui. E você clicando nele, clicando no livro aqui, ele vai aparecer para você a oportunidade de você ouvir o livro no audiobook. Então, além de a gente indicar os livros, ainda tem a condição de você participar ali, ouvir ele no conteúdo integral. Então, bem bacana, fiquei feliz com a ideia que nós tivemos e que todos possam estar entrando lá e participando juntamente com a gente, ok? Então, é isso aí. Queria agradecer ao Robson, né, por essa palavra maravilhosa que ele trouxe para a gente, com certeza de crescimento, e transformou a gente em pessoas melhores nesse dia. E se você quiser indicar para alguém, mandar para alguém essa live, ela vai estar tanto no YouTube como também no nosso site agora. Então, é uma inovação aí diante da oportunidade que a gente viu no momento de crise que nós estamos vivendo. É isso aí, Robson. Pessoal, quero então agradecer vocês, foi top. E quero te desafiar, como amanhã é feriado, a desafiar a fazer algo diferente na tua casa, com a tua família. Começa a colocar em prática e pensar, colocar no papel aquilo que você precisa mudar, as mudanças que você precisa fazer para gerar oportunidade na sua vida, tá? Esteja sempre com a gente, acompanhando nas nossas redes sociais, nas redes sociais da ECOA, nas nossas particulares. Agora estamos com o site, né? Entra lá, ecoadh.com. Eu tenho certeza que vai trazer bastante aprendizado para você. E logo, logo, né, professor? A gente está desenvolvendo nosso treinamento online, a gente vai estar comunicando e na próxima semana a gente vai estar trazendo mais lives aí para você. Eu agradeço de coração, um beijo para todos aí, excelente feriado, um excelente final de semana e uma semana muito vitoriosa. E lembre-se, pessoal, se puder se cuidar, ficar em casa, se cuide, fique em casa, tá? Isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Grande abraço a vocês. François, boa noite. Obrigado por tudo aí. Ok. O Aldo, que está assistindo a gente também, um grande abraço. O Aldo está trabalhando, está lá no restaurante.
Grande abraço para você, Aldo. Tamo junto aí e até a próxima. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que está junto com a gente no Instagram. Eu não consegui colocar no Instagram do ECOA, né? Mas a gente vai estar arrumando isso para próximas lives. Mas consegui colocar no meu Instagram. A gente teve algumas pessoas que passaram, que estão conectadas com a gente. Quero deixar um abraço para você e que você possa estar sempre ligadinho com a gente. Através do site, através do nosso Facebook, que é a ferramenta que a gente mais tem usado, e agora também no Instagram. Que você possa estar sempre conosco conectado, aproveitando ao máximo essa live. É algo que nós estamos doando, né? Que a gente está colocando, investindo na vida das pessoas, cumprindo com a nossa missão e desenvolvendo pessoas, que é isso que nós fazemos. Um abraço para todo mundo aí e que Deus abençoe vocês nesse feriado aí. Valeu, Ros. Parabéns. Parabéns. Só um minutinho, já vou desconectar aqui. Parabéns, viu? Um abraço para todo mundo aí. Bom feriado. Valeu, pessoal.